Eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho de um profeta bem conhecido. História que se ouve em infância e que se repete ao longo de nossa jornada e que é uma história tida até no mundo secular, porque se trata de uma situação inusitada. E alguns até com olhares um pouco menos de confiança, dizendo que se trata de um conto de fadas. E aqui eu leio com vocês a história de Jonas. Antes de propriamente ler com vocês, eu queria discorrer um pouquinho de quem era esse Jonas. Jonas era um profeta do reino do norte de Israel. Nesse momento, Israel já estava dividido, o reino do sul, o reino do norte. Mas Jonas, ele sofria de uma questão do coração. Jonas, ele era uma pessoa extremamente nacionalista, a ponto de fazer a sua pátria Israel a sua idolatria. Jonas, ficamos com a sensação de que ele era xenófobo. O que é isso? É uma pessoa que tem aversão ao estrangeiro, aquilo que é diferente. Jonas, ele tinha um grande olhar para a sua nação Israel. Um olhar tão grande que parece que ele não estava enxergando o mundo de Deus, que era bem maior do que a nação de Israel. O coração de Jonas era apegado tanto às tradições e às promessas referentes exclusivamente ao povo de Israel, que ele tinha quase que um fanatismo religioso. Ele era um fanático para que Israel se tornasse uma grande nação, e para isso ela tinha que funcionar como um trator que ia devorando e que ia eliminando e que ia vencendo as nações circunvizinhas. De modo que, se temos um profeta que parece que tinha esse desejo aflorando mais do que todos os outros, o profeta Jonas. E Deus olha para Jonas e para o coração de Jonas e manda Jonas para uma tarefa praticamente impossível por causa do coração de Jonas, que era Jonas ir pregar uma mensagem de arrependimento, não para os seus, não para os vizinhos mais benquistos, mas para o pior vizinho possível que Israel poderia ter e estava tendo na ocasião, que eram os assírios. E particularmente, capital da Assíria, Nínive, havia uns ninivitas, e Deus fala: eu quero que você, Jonas, vá pregar arrependimento aos ninivitas. E isso, para Jonas, é um pedido absurdo, porque vai contra todas as suas ideologias. Jonas é alguém que colocou a sua ideologia acima de sua própria fé. Ele fazia questão de se manter preso aos seus dogmas, aos seus postulados, de que Deus favoreceria Israel, eliminando, não salvando, eliminando os inimigos. De modo que Jonas, ele se encontra contrariado, porque não é isso que ele quer de Deus, mas ao mesmo tempo ele sabe que Deus não pode funcionar do jeito que ele quer. Então Jonas, ele fica preso nessa sua demagogia, nessa sua atitude, nessa sua postura de cinismo, de não querer com que o amor de Deus se faça manifesto para além das fronteiras de Israel. Porque esse povo não merece, e não é justo, Deus. Para quem não sabe, então, por que essa tamanha raiva ou sentimento contra os ninivitas? É porque eles têm uma história. Os ninivitas, que faz parte do império da Síria, estava crescendo, o império estava alastrando suas fronteiras e já havia tomado muitos territórios norte de Israel. De modo que Israel, com a sua pequena expressão agora, já dividido, já com um exército muito mais frágil do que anteriormente, se via debaixo dessa sombra enorme de fortaleza que era o império da Síria. E fazia todo sentido para um judeu, para um hebreu, na sua oração, dizer o seguinte: Deus, cumpra as suas promessas para nós
eliminando os inimigos que estão prestes a nos engolir. E Jonas está no meio desse povo, trazendo os mesmos clamores e dizendo: nós temos que ter essa confiança. E aí Deus, ele entra na história e fala assim: não, ao invés de vocês orarem para eu eliminar os assírios e os ninivitas, eu quero que você, Jonas, vai lá e pregue mensagem de arrependimento. Você deve estar brincando comigo, Deus. Isso é uma brincadeira. Então, a gente começa a ver que Nínive, por exemplo, o exército de Nínive, costumava não fazer refém. Eles matavam. Não levava indesejados para casa. Matava todo mundo. Economizavam nas prisões. Eles eram conhecidos por essa crueldade. Então está uma nação idólatra, que adora deuses pagãos, e que é opressora, é cruel e é violenta. E Jonas, com coração nacionalista idólatra, fanático religioso, é chamado para pregar para esse povo. Não vai dar certo esse negócio. E Jonas decide que não vai. Eu não vou. Eu não vou nesse plano de Deus. Jonas é um exemplo do que acontece quando nós estamos mais apegados às nossas ideologias religiosas e, por vezes, teológicas, do que a nossa fé num Deus de amor. Jonas é um exemplo clássico do que acontece com um grupo de pessoas que toma para si algumas doutrinas que lhe causa benefício, que tem a ver com seus caprichos e preferências, e permite com que isso fale mais, até mesmo, do que o próprio coração de Deus. E aí então o resultado disso é que nós começamos a desenvolver dentro de nós um espírito rancoroso para todos aqueles que não pensam como eu, porque nesse mundo está cheio de ninivitas. E eu então caio num estado profundo de cinismo em relação às necessidades dos outros, e eu começo a julgar quem merece, quem não merece o amor de Deus. Esse era o coração de Jonas. E essa síndrome de Jonas não está muito distante de nós. Basta o esforço de você abrir páginas de redes sociais e a gente sente esse drama. Síndrome de Jonas, de intolerância, de espírito rancoroso, de gente que, em nome de Deus, passa a defender a sua ideologia acima do que a própria expressão do amor de Deus ao mundo. Mas eu quero falar mais do que isso. Eu quero falar mais do que Jonas estava engessado nos seus postulados teológicos. Ele não queria contradizer os seus ensinos aos israelitas. Ele não queria ser o profeta da misericórdia, de estender a mão ao inimigo, porque isso não combinava com a sua expectativa. Jonas, ele não queria enxergar o mundo de Deus, porque o que ele tinha na sua mente era o seu mundo, e as suas ideologias não passavam do tamanho do seu mundo. Ele construiu postulados que era da sua preferência, e tudo que não combinava com a sua forma de enxergar, ele descartava. Mas Jonas, ele conhecia Deus. Essa questão. Ele, ao mesmo tempo que é rebelde nessa sua postura, ele anda contrariado, porque sabe que Deus não vai funcionar do jeito que ele quer. Mas ele é persistente, ele continua. E Jonas, então, decide ir para o caminho oposto do que Deus tinha falado para ele. Ele não aceita ir para o caminho, ao invés disso, ele deveria, então você pode imaginar, né? Reino Norte, nas redondezas de Samaria, lá está Jonas. Deus manda ele subir para a Mesopotâmia, a cidade de Nínive, mais ou menos 800 quilômetros de distância. Ele decide descer até Jope, que é uma cidade no litoral e tem um porto.
E ele fala assim: qual é o navio que tem o destino mais longe possível daqui? Espanha, Tarso. Tarso. Então, a Espanha era um dos lugares mais remotos que se poderia ir através de barco. Então Jonas ele decide seguir esse caminho. E sabe, nas nossas ideologias, nós também vamos tomando os nossos caminhos. E sempre é um caminho que a gente tem que diminuir Deus, o tamanho da obra de Deus, o tamanho do amor de Deus ao mundo, a gente tem que diminuir. Para conseguir seguir convicto daquilo que a gente crê, a gente tem que ficar diminuindo Deus o tempo todo. Dizendo que não é justo, que não pode, onde já se viu, não foi isso que ele prometeu. Na verdade, não é isso que Deus prometeu. Ele prometeu abençoar as outras nações por meio de Israel. E mais do que isso também, nós não apenas diminuímos Deus, mas começamos a desprezar as pessoas. E então a gente faz uma coisa que necessariamente nós temos que fazer quando vivemos de nossas ideologias. E para quem não está entendendo, ideologia, meus queridos, pode ser a nossa denominação. Pode ser, por exemplo, a sua mentalidade calvinista, a sua mentalidade arminiana, a sua mentalidade de que Deus ele quer que a gente viva uma vida moral, legalista. Tudo isso aí são ideologias. Mas a gente inventa mais. As nossas ideologias necessariamente têm que polarizar, causar divisão. Necessariamente. E você sabia quem é o grande polarizador desse mundo? Está no nome dele. Satanás. Você sabia que Satanás, essa palavra, ela recebe o significado de adversário e de opositor? Aquele que levanta um contra o outro e diz: agora sim, esse é o meu reinado acontecendo. Quando um tem raiva do outro porque o outro é diferente dele. E aí vive essa briga. E Satanás, então, ele fica feliz. Eu chamo a atenção nossa a isso, porque muitas vezes nós levamos no nosso coração um projeto de ideologia, como Jonas tinha, achando que estamos agradando a Deus, em algum sentido, quando na verdade estamos dando as mãos para o diabo. Jonas. Nós não estamos muito longe do que Jonas era. Nós não somos muito diferentes de Jonas. Mas eu queria falar mais. Porque Jonas, ele sim decide pegar rumo a Tarso, o caminho oposto daquilo que Deus tinha mandado. E aí então, no caminho, vem uma grande tempestade, vocês conhecem a história, está em Jonas capítulo 1. E essa tempestade é alienígena, ela é estranha, porque os marinheiros nunca testemunharam uma tempestade dessa. Foi tão estranha que quando começou, eu não sei quais foram os efeitos, os fenômenos naturais ali, mas eles entenderam como algo sobrenatural. E na hora eles falaram: olha, isso aqui é estranho. Não é assim, nós conhecemos esse mar, está estranho. Quem aí está mal com seu Deus? Os marinheiros começaram a se perguntar. E aí todo mundo foi se justificando. Não, o meu Deus, está tudo bem. E todos foram se justificando. Até que o marinheiro lembrou que tinha um homem, um rapaz lá no porão do barco, dormindo. Jonas. Foi chamar Jonas. Levantaram Jonas. E Jonas, né, incrível, ele está dormindo numa situação dessa. Ele fala assim: não é nenhum dos deuses de vocês. Os deuses de vocês são regionais. Você sai da geografia, ele já não tem mais poder sobre você. O meu Deus não, ele está em todo lugar, ele é o criador de tudo, ele é dono dos céus, da terra e dos mares. E eu estou fugindo dele. O problema é aqui mesmo, vocês acharam? E a gente pode imaginar os marinheiros, não está no registro bíblico, mas pensando assim: cara, tu é louco? Porque o nosso Deus, a gente consegue dar uma fugida. Mas o seu não. Como é que você foge de um Deus que é dono de todas as coisas? Como é que você faz isso? E a gente poderia imaginar Jonas dizendo: eu sei. Por isso mesmo eu digo que a solução para esse problema é me lance ao mar. Jogue ao mar. E tudo vai ser acalmado. E foi exatamente isso que os marinheiros fizeram. Lançaram Jonas ao mar.
um grande peixe veio e engoliu Jonas. Eu não sei se você sabia, mas existem registros. Você pode pesquisar de pessoas que também foram engolidas por grande peixe. E que depois foram cuspidas ou vomitadas ou liberadas e sobreviveram. Agora, eu não sei se tem um caso tão extraordinário como Jonas. Eu fui pesquisar, eu não achei. De uma pessoa que ficou 3 dias, talvez você conheça, 3 dias na barriga de um grande peixe. E que ainda assim saiu vivo. Quer isso seja comprovado cientificamente ou não, para mim pouco importa. Sabe por quê, meus queridos? Nós estamos lidando com um Deus que, se tem poder para controlar o mar, como não também teria poder para controlar um grande peixe? Como também não teria poder para que Jonas não morresse asfixiado sem oxigênio nas entranhas desse peixe? Por isso eu caminho tranquilo nessa história. Eu não preciso de alegações. E se tiver, amém. Mas não adicionou aquilo que eu já sei, que é fato, que é verídico, a essa história. E aqui eu queria entrar em algo que é mais do meu coração hoje para vocês. Porque eu poderia explorar muito tempo falando de como que Jonas polarizou o seu mundo, onde não tinha nada a ver com o reino de Deus, que queria unir. E como que nós muitas vezes fazemos isso? Nós polarizamos o nosso mundo, não só na questão da teologia, mas da política. Né? E fica chato hoje falar, né? Tem os metralhas, mas tem os mortadelas. De qual M você é? Fica chato. Mas não é isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar de uma profunda angústia de Jonas nas entranhas desse peixe que se encontra em Jonas 2. Jonas capítulo 2, lá no interior deste submarino orgânico, Jonas, ele se dá conta de que está num lugar sem saída, está sufocado, e ele está sendo engolido pela vida. Jonas capítulo 2, versículo 1 diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, e o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Você pode imaginar esse cenário? E o tipo de oração que procede de um homem fugitivo, que vive um grande peso de culpa dentro dele mesmo, que está contrariado, revoltado, frustrado com Deus, mas ao mesmo tempo sabe que ele não pode lutar contra Deus. Mas também ele não quer ceder. Ele não quer lutar contra, mas está. Mas também não quer ceder. E dentro dele se passa um turbilhão de sensações. É mais ou menos assim, meus queridos, é como que se a cena por fora da vida de Jonas, pense ele no profundo do mar, sufocado, encolhido, no ventre, nas entranhas de um peixe, se sentindo sem oxigênio,
emaranhado por algas, sem luz, sem esperança. Que tipo de oração sai de um coração de um homem assim? Agora, esse cenário por fora da vida de Jonas era simples reflexo do cenário dentro de Jonas. Ele já estava vivendo como quem é engolido por um peixe. Ele já estava assim. Ele já se sentia assim. De modo que se lançar ao mar era apenas um passo simples do que ele já estava vivendo. É um pensamento suicida de Jonas. Me lança ao mar. Poderia muito bem pedir arrependimento a Deus, não é? Poderia muito bem dizer: Deus, quando eu chegar lá na Espanha, eu pego de volta. Um coração de um homem culpado que de repente pensou: de repente vale a mesmo morrer. Quem vive com culpa, geralmente, gosta de auto-sacrificar. Mas ele tinha culpa junto com vaidade. Eu sou culpado, mas eu não quero mudar de opinião. E Deus, ele manda Jonas para uma missão para quebrar o coração de Jonas, quebrar as suas ideologias. Mas descobre também um homem cheio de depressão, Jonas, no profundo do abismo da depressão, causada pela culpa de um Deus do qual conhecia, mas que não queria que as coisas funcionassem do jeito de Deus. Ele se rebelou. Não pode ser assim. Não é possível que a minha vida tenha que funcionar desse jeito. Eu não aceito. E tem muitos que se encontram numa situação assim nessa vida. São pessoas que, de repente, têm tudo e não estão no ambiente de Jonas. Porque ela está no ambiente de saúde, de recursos, de conforto, de sustento. Mas quando elas olham para dentro de si, elas só enxergam abismos. E o coração entra em agonia. É a sensação de que nós estamos patinando nas angústias. E que nós nunca vamos sair dessa situação. Talvez esse seja uma das sensações mais devastadoras da depressão. É a sensação de que não há cura e de que nós nunca vamos sair dessa situação. Essa sensação de que o inferno já chegou e que a graça de Deus já alcançou os seus limites. Que não há mais nada a se fazer. E que agora só resta o enfado de você se entregar às suas próprias escuridões e deixar a sua vida ser levada pela morte. Quem está em depressão já permitiu com que a morte o levasse. Anda, mas já está morto por dentro. Anda, mas já não vive. Anda, mas já está disposto a qualquer circunstância se jogar ao mar e deixar com que qualquer coisa me leve. Porque não resta mais nada a fazer. Sentimento típico de quem está com depressão. E o peixe, finalmente, por ordem de Deus, ele vai às margens da praia, muito próximo, inclusive, à cidade de Nínive, e vomita este homem. Você pode imaginar Jonas saindo depois de 3 dias, nas entranhas de um grande peixe, com as suas chagas, os ácidos e sucos ácidos, lavando a sua pele, cheio de ardências, com emaranhado de algas, se rastejando na areia. Como sair dessa sensação e dessa realidade, desse buraco, desse abismo da depressão? E hoje eu queria falar isso. E sabe, quando nós falamos de depressão, existem tantas direções que podemos ir, tantos profissionais que deixam a sua contribuição, tantas fontes, tantos detalhes. Nós poderíamos ficar falando aqui anos sobre depressão. Mas hoje, intencionalmente, eu escolhi ser muito simples, muito básico e muito fundamental, para que se você se encontra assim em seu coração, e todos nós, acredite, já passamos por depressão e estamos suscetíveis a passar por novas.
para que você, nessa situação, encontre um caminho simples, mas essencial, que é o caminho que Jonas, ele começou a entender. Que por mais que ele estivesse contrariado em seu coração, ele entendeu que naquela hora ele tinha que voltar atrás e refazer algumas coisas. Por isso, meus queridos, a primeira coisa que eu digo para nós, vou falar 3 coisas apenas, 3, muito simples. Me perdoe a simplicidade. Depressão é algo complexo, mas simplicidade não significa superficialidade. Simplicidade significa objetividade, na essência. E é isso que eu queria trazer para vocês. A primeira coisa é que não importa a profundidade do seu abismo, faça oração. Faça oração. Porque Jonas, aqui ele sepultou a sua fé já por causa da sua ideologia. Para ele, o mundo seu estava valendo mais do que o mundo de Deus. O mundo dele queria Israel lá em cima. O mundo de Deus queria alcançar os outros povos. A sua ideologia estava fazendo dele uma pessoa cheia de cinismos. E ele estava revoltado com Deus, ele estava frustrado com a situação, ele estava contrariado, mas sobretudo, meus queridos, de novo eu falo, ele estava culpado. Porque lá no fundo, Jonas sabia que Deus é amor. Jonas não era um profeta de fachada. Ele não estava ali com outra agenda. Ele tinha um chamado legítimo. Mas ele entendeu que o seu coração precisava de mudança. Ele não aceitou a mudança. Por causa disso, se sentia culpado. E sabe, toda aquela cena apavorante, arrepiante, desesperadora de Jonas, no ventre de um peixe, ali ele diz: lembrei do Senhor. Lembrei de ti. Vamos repetir? Lembrei do Senhor. E lembrei do Senhor. Quem mais poderia ouvir Jonas no profundo do mar? Um homem culpado que negligenciou a vontade de Deus, que grita o outro, que esperança outra, que saída outra haveria para este homem. Jonas lembrou do Senhor. Jonas sabia que mesmo que os homens negligenciem a Deus, Deus jamais negligencia o homem. Se ele não contasse com essa convicção, não existia mais chão para Jonas. Eu queria dizer para vocês, então, que não importa a profundidade do abismo que nós enfrentamos, talvez que você está hoje aqui agora, faça oração. Porque assim fizeram todos os homens de Deus na história. Por exemplo, todos os 150 salmos aproximadamente na Bíblia que temos, são pessoas, homens, que tiveram que enfrentar grandes angústias na vida, que foram assolados, que tiveram os inimigos à espreita, que estavam sendo ameaçados de morte. Todos os salmos é assim, de uma aflição, de gente que está com a sua alma a fio da espada, de gente que está procurando sobrevivência, segurança, que está procurando esperança. E todos os salmistas, eles escrevem canções, orações, porque eles sabem que esse é o único caminho para nós aprendermos a lidar com essas sombras que estão dentro de nós. Então eu encorajo você, que você abra o seu diário e escreva seus sentimentos. Porque é isso que Jonas estava fazendo. Ele estava orando os seus sentimentos. Ele estava dizendo o quão profundo do abismo ele estava. Ore colocando para fora o que você sente, mesmo que você não saiba exatamente que angústia é essa. Tente descrever os seus sentimentos a Deus. Fale com Ele. Esse é o primeiro conselho que eu dou para você. De fazer como Jonas. Eu gosto muito da oração de Jonas porque
é a oração do frágil. Na Bíblia a gente tem exemplos de orações de homens extraordinários, por exemplo, a oração de Moisés com o rosto resplandecente. Uau! Nós temos a oração de Daniel na cova dos leões. Um homem de consistência, de integridade e de profunda segurança a ponto de dormir no colo do leão, sabendo que mal nenhum sucederia a ele. Fantástico! Moisés, Daniel, Jonas. Aí parece um pouco mais comigo. Engolido por um peixe, fugindo da vontade de Deus, tomado de sentimento de culpa. E Deus, na mesma proporção, no mesmo amor, no mesmo poder, responde em graça, dando uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo respirar. Não importa a situação que você esteja e nem o motivo do qual você está lá, mesmo que seja sua culpa. Não deixe você se matar. Ore, ore. Segundo conselho que eu dou para você, como a gente enfrenta a depressão, é entenda a natureza da sua depressão. Entenda a natureza. É fundamental que a gente entenda a causa que estamos passando por tudo isso. Existem diferentes causadoras de depressão, inúmeras. Às vezes é uma combinação. Por exemplo, eu vou citar algumas aqui. Eu tenho certeza, meus queridos, que algumas delas se relacionam a você porque relacionam a mim. Eu não acho que existe um ser humano nessa terra que diz, não, pastor, eu estou bem resolvido nisso aí. Por isso, eu estou inabalável à depressão. Seja bem-vindo, então, porque você já foi glorificado. Né? Você já está no céu. Nós, seres humanos mortais, nós sentimos sim depressão, ou temos sintomas de depressão, ou indícios de depressão, pelo menos. Vamos quebrar o tabu que crente não sofre depressão. Homens que confiaram no Senhor passaram sim por depressão. E existem muitas razões por isso. Muitas. E sábio é aquele que não nega isso. Sabe aquele que nega esse tipo de espiritualidade barata e infantil que não me permite passar por depressão, mesmo quando dentro de mim está com angústias profundas. Se Jesus no Getsêmani fosse ser consultado, ele seria diagnosticado com depressão. Mas isso não significa que Jesus perdeu a sua confiança em Deus naquele momento. Ou que ele não estava pronto para encarar a realidade, assim como Deus e já tinha proposto desde a eternidade. Cada depressão tem uma causa diferente. Muitas delas, de fato, têm a ver com o tamanho de Deus que nós fizemos. Ele é tão pequeno que agora ele não resolve nada do meu mundo. É verdade. Mas são muitas as causas. Vou discorrer de algumas. Por exemplo, sentimentos neuróticos. Muitas depressões surgem de sentimentos neuróticos. Há expectativas absurdas que nós levantamos a nosso respeito. Vou dar um exemplo. Hoje, o mundo da rede social, o mundo do YouTube, o mundo dos youtubers, dos blogueiros, é muito injusto. Não injusto por eles, mas pelos efeitos. Porque eu começo a medir a minha vida tendo como referência estes que têm milhões de seguidores. E a sensação que eu tenho é que eles se resolveram, mas eu não. Isso para um jovem é muito injusto. Ele está tentando encontrar o seu espaço na sociedade. As pessoas estão colocando muito peso na voz daqueles que estão nas redes sociais. E aí você se compara um jovem com 10 seguidores, com uma fala que não faz diferença estar lá ou não, com estes, você começa a levantar expectativas e fazer exigências a seu respeito para você ganhar algum tipo de aprovação e entender quem você é, ganhar uma identidade absurdas. Você vai entrar em depressão. Sentimentos neuróticos. De que, poxa vida, enquanto eu não tiver, eu não vou conseguir ser alguém. Olha aquele que tem e eu não tenho. Circunstâncias adversas geram depressão. Né?
O Covid, por exemplo, a pandemia, nos colocou em uma situação de potencial depressão. Nós tivemos que lidar com isso. Mas não é só Covid. Vem perda de emprego, não é? Vem, por exemplo, a mudança de um país para um novo local. Isso aí causa depressão também. Vem a perda de um ente querido. Vem pessoas que você confiava e colocou tanto investimento, mas elas te feriram e te decepcionaram. Tudo isso pode causar depressão. A depressão também vem, meus queridos, como um desequilíbrio hormonal, químico no organismo. É verdade. Existem, já foi comprovado cientificamente, e graças a Deus pela inteligência que Ele dá aos médicos, aos cientistas, de entender que o nosso corpo, ele também precisa dos hormônios para ele saber reagir bem às situações da vida. E tem gente que a única questão dela é um desequilíbrio hormonal, que está lhe tirando a disposição para o bom humor. Existem também a natureza de traumas de infância. Você não consegue viver em liberdade hoje porque alguma coisa aconteceu no seu passado. Por exemplo, abuso sexual. Parece algo assim bobo, não é? Mas no abuso sexual, geralmente as crianças sentem que alguma coisa delas foi roubada para sempre. E sabe o quê? A sua dignidade e o seu valor. Alguma coisa dela sinaliza que ela nunca mais vai conseguir ser a mesma, nunca mais vai ser feliz. Parece que alguém veio lá e roubou dela metade do coração. E ela ficou... E assim ela vai para a vida. E ela não sabe que está de errado com ela. Mas é porque ela se sentiu violada, arrancada. Não foi só uma questão da agressão física. Foi agressão de alma. E ela não consegue lidar com isso. Por isso, ela tem tendências à depressão. Percebe? Muitas vezes, nós temos depressão por falta de senso de identidade. E você tem que começar a encontrar um solo onde você se encontra, não é verdade? Você começa a valorizar muitas opiniões dos outros, muitos do que os outros dizem a respeito de uma postagem que você faz. Porque não é só uma questão de você ficar bem na fita, é você ali. Quem você é, você precisa daquilo para construir a sua identidade. O problema está em que o nosso mundo é mau. O problema está que as pessoas, elas falam coisas por impulso. Às vezes sem te conhecer. E às vezes desejando até o seu bem, mas não lhe faz bem. E você muitas vezes não encontra a aprovação das pessoas. Muitas vezes você não encontra a aprovação nem dentro de casa. O seu marido não te elogia. A sua esposa não vê o seu esforço. E tudo isso, gente, quando nós não temos seguro dentro de nós o lugar onde pautamos os nossos valores, a nossa dignidade, onde a gente não tem esse lugar, é natural que nós, seres humanos, vamos tentando achar por onde, então. Por favor, me dê valor. E aí, nós nos frustramos. A pessoa fez promessa, mas não cumpriu. E na hora que eu mais precisava, foi ela quem falou mal de mim. Vou tentar outra, então. Já vi que não é pessoas que vai me resolver. Vou tentar objetos. Vou tentar diplomas. Vou tentar reconhecimento. O quê? Tudo isso tem um grande potencial de gerar em nós depressão. Percebe? A lista não acaba, mas a minha intenção não é ser exaustivo. O que eu quero mostrar para vocês é que não existe só uma causa de depressão. É um absurdo alguém chegar para o outro e falar assim, irmão, você tem que confiar mais no Senhor. Confiar no quê se eu fui abusado quando infância? O meu problema é outro. Nós temos que ter sensibilidade não só com os outros, mas, meus queridos, com você. Tente entender a natureza da sua depressão. Pergunte a você mesmo, como o salmista nos ensinou, por que está abatida a minha alma? Faça isso. E
E é mais ou menos assim, você está num quarto escuro, essa representa a sua vida, a sua interioridade. E você sabe que tem um objeto enorme que é um estorvo e é indesejado nesse quarto. E não lhe permite liberdade nesse quarto. É um móvel pesadíssimo, que não deveria estar ali. Mas você está no escuro. Você não tem dimensão desse móvel. Você não sabe por onde, nem com que força tratar isso, para arrancar isso daquele quarto, que é a sua vida. Mas quando Deus nos dá sabedoria para discernir a natureza da nossa depressão, é como se alguém fosse lá no quarto escuro e acendesse a luz. E aí fica claro para nós. Não é que quando acende a luz o problema vai embora, mas nós conseguimos enxergar a causa, a dimensão, e o que fazer então para remover esse móvel. Ninguém consegue remover nada no escuro. Mas no claro, você já fica com os pés no chão e fala, agora eu já sei o que é. Dê nomes aos seus sentimentos. Procure saber a causa da sua depressão. É muito importante isso. Eu vou dizer mais. Todos aqueles que lidam com a depressão com algum tempo, é necessário você procurar um médico. Mesmo que esse médico te encaminhe para um neurologista, para um psicoterapeuta, para um conselheiro, para um pastor. É muito importante, porque essas pessoas vão nos ajudar a identificar a natureza da nossa depressão. E por último, e esse para mim é o mais extraordinário de todos, como nós devemos encarar a depressão junto a Jonas ali? Primeiro, não importa o mais profundo do seu abismo, faça oração. Segundo, procure entender a natureza de sua depressão. No caso de Jonas, era culpa. Era culpa. E terceiro, saiba que a sua esperança está no amor de Deus. Me parece um chavão, né? Me parece, se eu chegar para alguém deprimido, olha, saiba que sua esperança está no amor de Deus. Né? O que é? Tirou um versículo agora da caixinha de promessa para me ler, vai tratar a complexidade do que eu estou vivendo, falando do amor de Deus? Acorda. O que eu estou vivendo é muito mais complexo. Você acha que eu estou desinformado de que Deus me ama? É isso? Não, não é isso. Mas, meus queridos, eu vou colocar dessa maneira então. Se um Deus de amor não existisse, eu não sei o que seria de mim. Eu seria imerso em profundas crises. Porque para mim não existe outro chão a não ser saber que Deus me ama. Se eu não tivesse certeza de que Deus me ama, eu acho que não valeria a pena viver. Estou falando de mim. Se Jonas não tivesse certeza de que o amor de Deus estava com ele, mesmo depois dele estar fugindo da vontade de Deus, dentro da barriga de um peixe, o que ele faria? Nada. Assim, Deus, é isso mesmo? Daqui para pior. Tchau. Mas a história de Jonas, ela interrompe os ciclos das quedas. Jonas só vai descendo, né? Ele sobe para Jope, do Jope pega o barco para o mar, do mar para as águas, das águas para a baleia e depois de dentro para a baleia. O que quebra esse ciclo? O amor de Deus. E Jonas lembrou. O Deus a quem eu professo e sirvo, ele é grande amor. Sabe, às vezes nós nos sentimos assim, ladeira abaixo na vida. Sabe o que nos traz de volta para casa? É essa certeza e essa convicção. A nossa esperança é que Deus nos ama. Diz o texto, então, dentro de mim, quando a minha alma desfalecia, eu lembrei do Senhor. Do quê? Do seu amor. E aí nós estamos já então em parceria com muitos outros na história cristã, passaram por depressão
e disseram a mesma coisa, como, por exemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 31, apóstolo Paulo. Eu queria ler esse texto. Faço questão. Olha o que esse texto diz. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Olha, se você tem Deus a seu favor, em amor, em graça, o que mais vai fazer frente? Nem mesmo se você quiser, vai tirar o amor. Deus vai tirar o seu amor por você. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E muitas vezes somos nós que nos acusamos. Não, eu me acuso, Deus. Eu tenho que morrer mesmo aqui dentro do peixe. Olha a besteira que eu fiz na minha vida. Se Deus não te acusa, pare de se acusar. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui, meus queridos, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem vai ser capaz de chegar aqui e arrancar de mim este chão? Uau! Deus não te ama mais, Fábio. Quem é capaz disso? Quem? Um casamento que não deu certo? Filhos rebeldes? Sofrer feridas de relacionamentos rompidos, de gente agressiva, gente que quis o meu mal e viu o mal acontecendo e riu de mim? O que é isso? Quem é capaz de arrancar esse chão? E Paulo vai tentar responder. Vamos tentar, então, trazer alguma resposta, alguma possibilidade. Será a tribulação? Será a angústia que vai arrancar esse chão de você? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? A espada? Paulo passou por tudo isso, hein? Paulo passou por todos esses pontos. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte, todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedores. A ideia aqui não é que a gente está lutando e a gente está ganhando. A ideia é que a gente já venceu e já, pronto, não tem nem jogo para competir. Sabe o que é isso? Nem precisa entrar em campo. A taça já foi dada. É por aí. Não tente encarar a vida como que se a vida agora estivesse pela sua força, tentar fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Não, Cristo já morreu por você, a taça já foi dada. Caminho triunfante. Não ache você que tem que vencer campeonato. O título já foi dado. E que nós estamos esperando, os anjos do céu, e as pessoas em volta de você, é você aprender a caminhar triunfantemente, com a taça na mão e dizendo, Jesus me ama. Isso é a postura de alguém para sair da depressão. Então, veja só, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Fizeram macumba, é por isso que sua vida não dá certo, você anda deprimido. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Jonas, no fundo do mar, agora já era. Quem disse, Jonas? O que é que me separa do meu amor por você? Não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, Deus nunca vai nos amar menos por isso. E não importa o quanto a gente faça ou deixe de fazer, Deus nunca vai nos amar mais por isso. Ele nos ama. Esse é o Evangelho. Ele me ama. E Jonas entendeu isso.
Aonde está a âncora para a sua alma? Onde você está ancorando a sua vida? Eu termino fazendo essas perguntas. Onde é que você deposita a sua confiança? Mesmo quando todo mundo pula fora do barco, quando as pessoas que você tinha mais expectativa te frustra, te decepciona e te fere. Onde é que você deposita a sua confiança quando o mundo parece grande demais? E você parece agora que vai ser engolido por flechas, por exigências, por palavras proferidas contra você e por taxações de outros. A gente vai se encolhendo nesse mundo. Onde é que você deposita a sua confiança? Quando ninguém mais te ouve e você parece que agora está sendo sufocado por entranhas e sobre você aperta um emaranhado de algas e você pode gritar, espernear, fazer o que for, ninguém sabe de nada. Onde é que está a sua confiança? Por isso, meus queridos, permita o amor de Deus ligar a luz do quarto e mostrar para você que a graça de Deus, ela jamais tem fim. Jamais falta com recurso. Jamais falta com providência. E no caso de Jonas, jamais falta com milagre. Porque eu mando o peixe cuspir o homem que eu quiser. Na hora que quiser, onde quiser. Porque não bastaria só vomitar Jonas no mar. Tinha que fazer isso perto da praia, né? Senão ia dar certo. E Deus faz isso. Deus faz isso. Benditos são aqueles que colocam sua esperança não em suas ideologias, mas no amor de Deus, tão somente.